Fala galera, beleza? Tá com dúvida em genética? Tá com dificuldade em entender alguns heredogramas? Bom, vou tentar te dar algumas dicas aqui para resolver. Eu encontrei um exercício que mostra para nós quatro tipos de heredogramas, né? E o exercício afirma que todos são diferentes. Então eu vou tentar resolver ele aplicando algumas lógicas que vão servir para qualquer tipo de exercício de genética. E eu espero que isso te ajude a resolver esse dilema aí que você tá, né? Eu sei que genética sempre aperta o nosso calo, mas você vai ver que não é tão difícil assim. Bom, estou aqui com o exercício aberto, vou começar a escrever, lembrando que esse exercício ele já me fala que os quatro heredogramas são diferentes, né? E eu preciso classificar eles quanto à anomalia. Então, a primeira coisa que eu reparo, o heredograma, ele colocou aqui as gerações para mim, ó, geração um, 2 e 3, né? Isso tem os quatro. E pela legenda eu sei que toda vez que for quadrinho branco, não tem anomalia. Toda vez que for escuro, tem a anomalia, né? A pessoa é afetada, né? Lembrando que não necessariamente é uma doença, tá? Isso pode ser uma característica como o daltonismo, pode ser um cabelo ruivo, né? Então, não dá pra gente chamar de doença, é simplesmente ali uma anomalia do que eu estou estudando, tá? Do gene de estudo. Bem, a dica que eu te dou é sempre comece analisando se tem algum padrão de sexo ali atrelado. Né? Então, por exemplo, se eu observo aqui que só tem, né, no caso, só tem indivíduos masculinos afetados, isso já me dá uma dica, tá? Mas eu não posso dar o veredito ainda, mas já é uma dica. Bem, um outro detalhe é que eu tenho que ir pro genótipo, porque você vê no heredograma só o fenótipo, só se a pessoa foi afetada ou não, mas falta interpretar o genótipo dela ainda. Bom, eu posso começar aqui colocando que o meu indivíduo um ele é azinho azinho, porque é uma questão, eu preciso começar a avaliar o genótipo de alguma forma, né? O indivíduo 2 ele vai ser azão, tá? E eu não sei qual que é o segundo, beleza? Porque ele não é afetado, então ele tem razão. Mas eu não sei se ele é dominante, tá? Eu preciso avaliar a segunda geração. Olha, olhando a segunda geração, de imediato, todos ali vão ter azinho, né? Por quê? Porque o indivíduo um lá, o masculino da geração um ele não tem o gene dominante para doar. Então ele só tem o recessivo. Então eu coloco o recessivo para todos, né? Depois eu preciso avaliar aqui os genes que o segundo deu. Se foi azão ou se foi azinho. Como nenhum deles apresenta a minha anomalia, então eu assumo, né, que todos são heterozigotos. Todos receberam o dominante ali do caso ali da mãe, né? Do indivíduo 2. Então, todos são heterozigotos. Olha só, então o cruzamento do indivíduo um e 2 desse heredograma resultou em todos os filhos sendo heterozigotos. E aí, a filha, né, a quarta filha, a caçula, ela ainda casou, né? E eu interpretando o heredograma, eu sei disso, ela casou, né, ou teve filho ali com o indivíduo 5 de uma outra família. Esse indivíduo, ele é pelo menos azão, né? Porque eu sei que ele é azão? Porque ele não apresenta anomalia, né? Segundo a minha interpretação. E o segundo item, eu não sei se ele é azão ou azinho, porque o segundo gene, né? Porque eu não tenho o histórico familiar dele. Mas eu sei que o filho dele tem a anomalia, então ele é azinho, azinho. O que faz eu saber que o indivíduo 5 é heterozigoto também, tá? E aí, cabe a mim analisar. Se, né, é uma herança ali, no caso, né, essa herança, ela ocorre somente em homens, né, dessa geração aqui, eu posso assumir que ela é sexual, certo? É uma herança ligada ao sexo. E como só aparece quando o gene recessivo está presente, é o gene recessivo, né? A presença ali do homozigoto recessivo que causa, então eu sei que é uma herança ligada ao sexo e ainda recessiva, tá? Indo para o heredograma 2 agora, eu vou seguir a mesma lógica, tá? Eu já sei que tem só indivíduos do mesmo sexo afetados, mas eu vou dar uma olhadinha aqui para saber, né? Então, azinho, azinho, azão, não sei, né? Olhando assim logo de cara, preciso ver os filhos. Os filhos todos nasceram heterozigotos também. Então, tem que ser azão, azinho, né? Todos vão ser heterozigotos também, tá? Vou fazer aqui rapidinho, ó.
Azão, azinho, todos, né? Lembrando que é heterozigoto, né? Quando tem os dois. Ok? E aí, a quarta filha, a caçula, ela teve um filho, né? Com o indivíduo 5 ali, que apresenta a anomalia. Então, ele é azinho, azinho, tá? E o indivíduo 1, né? Como já mostra aqui, também nasceu azinho, azinho. E aí eu tenho que avaliar. Bom, toda vez que está presente o azinho, ele é, né, recessivo, apresenta anomalia. Então eu sei que é uma herança recessiva. E aí, ligada ao sexo ou autossômica? No caso do exercício, como ele já está avaliando isso, né, ele já está me falando que são diferentes, então só me resta colocar que é uma herança autossômica recessiva. Por que autossômica? Por que não é ligada ao sexo, sendo que só tem homens afetados, né? Porque quando aparece, né, esse reforço, essa reentrada do gene ali com a anomalia apresentada, então o que tudo indica é autossômica, tá? Se fosse, né, numa linhagem única ali, onde não tem essa reintrodução do gene, então beleza, eu até poderia classificar como sexual. Mas, ao que tudo indica, é autossômica, e eu tenho que lembrar da máxima, né? O heredograma 1, ele só pode ser sexual. O heredograma 2, ele pode ser sexual ou autossômico. Então, pela lógica, né, se o exercício me falou que ele é diferente, então eu sei que o 1 é sexual recessivo e o 2 é autossômico recessivo. Beleza? E agora, vamos para o heredograma 3. Agora é para matar, né? Se eu identificar o heredograma 3, eu automaticamente descubro 4. Mas vamos lá. Eu já começo olhando aqui, né? Primeira, segunda e terceira geração. E já noto que o indivíduo 2 e o indivíduo 4 são mulheres e são afetadas, né? Apresentam anomalia. Então, quando eu coloco aqui, né? Seguindo aquela minha dicasinha de quando tem anomalia é autossômico, o 2 vai ser vai ser dominante, né? Pelo menos um, porque ele apresenta filhos ali que não tem anomalia. E o outro eu não sei. Aqui no indivíduo 1, ele vai ter que ser heterozigoto, né? O indivíduo 2 vai ter que ser ali homozigoto recessivo, né? Pela lógica que eu coloquei, tá? Não tô afirmando que é, mas pela lógica de resolver. O 3 vai ser ali heterozigoto, tá? E o 4 resta ser ali autossômico, beleza? Quando eu olho para isso, eu me encontro num seguinte dilema, tá? Que é o que? Quando apresenta ali o cromossomo X, tem anomalia. Quando apresenta o cromossomo Y, não tem. Por quê? Porque eu sei que o indivíduo, quando ele é do sexo, né, do sexo feminino, ele é XX. Se ele apresentar ali um XX que é infectado, né? No caso, que é infectado, eu me encontro na mesma situação que eu estou representando aqui, o item 2 e o item 4, beleza? E aí, essa situação ela não pode ser recessiva, uma vez que, se fosse recessiva, ela teria que caracterizar a possibilidade do indivíduo ser heterozigoto, apresentar um X que não é infectado, né? Vou representar aqui com asterisco, e um X que é. Por conta dessa situação assim, e a dica, claro, né? Se o heredograma começou a ficar muito complexo, tende a ser dominante, né? Seguindo a dica que eu dei. Então você já sabe ali, né? Você consegue deduzir que pelo grau de complexidade, né? Também de identificação e por conta de estar associada ali ao gene X, né? Eu sei que é sexual e nesse caso eu sei que ele é dominante também, tá? Se eu já vi herança sexual recessiva, herança autossômica recessiva e herança sexual dominante, o heredograma 4 só me resta uma opção. Resta ser uma herança autossômica, né? E também dominante, ok? Então, dessa forma, você identifica o heredograma, né? E você pode aí, se for uma questão com alternativas, né? Indicar o heredograma 2 é autossômico, né? Heredogramas 2 e 4 são autossômicos, ou você pode dizer ali que o heredograma 1 e 2 são recessivos. Isso vai muito de cada exercício que você tiver que interpretar, né? Fechou? Tranquilo? Então, segue a dica aí e bora para a próxima.